Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 62. Bons estudos! Dois x mais 5 é igual a 7. Como se chama em matemática uma igualdade como esta aqui? Vamos ver se as pessoas estão familiarizadas com essa matéria. Você poderia me dizer o que é isso aqui em matemática? 2 multiplicado igual a 7. 2 mais 5, 7, igual a 7. 2 vezes mais... Uma multiplicação, uma soma e uma igualdade. 2 vezes... Agora não, você me pegou. Ah, não sei. Uma equação. Isso me parece ser uma equação do primeiro grau. É isso mesmo, isto aqui realmente é uma equação do primeiro grau. E este é o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai aprender a interpretar e resolver equações do primeiro grau. Vai ver o que são operações inversas e vai ainda aprender a verificar e analisar a solução encontrada. Ah, seu Joaquim, ainda bem que o senhor chegou. Que foi, Zeca? É que eu tô com um problema aqui que eu ainda não consegui resolver. Lembra desses troncos que o senhor Almeida trouxe ontem de manhã? Claro. Então, ele me ligou agora há pouco e me colocou a seguinte pergunta. Se os dois troncos juntos pesam 22 quilos e o tronco maior pesa 6 quilos a mais que o menor, quanto pesa cada tronco? Como a gente vai fazer para descobrir quanto pesa cada um? Ah, fácil, Zeca. É só colocar tudo isso no papel. Quer ver? Ó. Vamos usar a álgebra e representar por x o peso do tronco menor. Já o segundo tronco, pelo que você me disse, pesa 6 quilos a mais que o primeiro. Então fica sendo x mais 6. Como os dois juntos pesam 22 quilos, veja onde chegamos. A uma equação do primeiro grau. Você se lembra de uma equação do primeiro grau, não se lembra? Uma equação do primeiro grau? Acho que sim, mas o que exatamente você quer saber se eu me lembro? Ah, de tudo. De como ela é, como se chamam seus termos e por aí vai. Ah, lembrar eu lembro, mas não de tudo. Não tem segredo. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Equação. O que é uma equação do primeiro grau? Pelo que eu estou vendo aqui, equação é uma frase matemática que expressa uma igualdade. Ah, mas tem mais. Olha aqui. Toda equação tem uma letra que a gente chama de incógnita. 2x mais 5 igual a 7. Aqui temos a letra x como incógnita. 3y menos 1 igual a 12. Aqui a incógnita é a letra y. 2x menos 1 igual a x mais 4. Nesta equação, temos como incógnita a letra x. Mas não é só isso, não. Numa equação, a expressão que vem à esquerda do sinal de igual é chamada de primeiro membro. E a expressão que vem à direita do sinal de igual é o segundo membro. E a gente tem ainda as parcelas, que numa equação são chamadas de termos. Veja. Nesta equação, há 4 termos. 2 no primeiro membro, o 2x e o menos 1. E 2 no segundo membro, o x e o mais 4. Em resumo, são estas as características de uma equação. Ah, mas agora eu lembrei. Uma equação é uma frase matemática que expressa uma igualdade e que tem uma letra, que a gente chama de incógnita. Que é o que nós temos aqui para resolver o problema dos pesos dos troncos. Uma equação do primeiro grau. Ah, mas agora ficou fácil. Essa eu sei resolver. Então, manda bala. A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa equação é eliminar os parênteses. Assim. Agora, eu somo os termos semelhantes, que aqui é x com x. E subtraio 6 nos dois membros, porque o que eu faço de um lado, tenho que fazer do outro. E chego a 2x igual a 16. Agora eu divido os dois membros por 2. E chego ao resultado de que x é igual a 8. Bom, mas e agora?
E agora é só substituir o 8 onde temos o x que vamos encontrar os pesos dos troncos. Se o tronco menor pesa x, então ele pesa 8 quilos. E se o tronco maior pesa x mais 6, então ele pesa 8 mais 6, que dá 14 quilos. Agora, você reparou uma coisa? Que para você resolver essa equação, você fez coisas do tipo subtrair o 6 do primeiro membro e do segundo membro? É da mesma maneira que eu dividi os dois membros por 2. Exatamente. Essas propriedades das equações são muito parecidas com as transformações que a gente faz para manter uma balança em equilíbrio. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, o que será que as transformações que a gente faz numa balança para manter o equilíbrio tem a ver com a equação do primeiro grau? Olha só, eu vou colocar neste prato aqui 1 quilo. Aí a balança se desequilibra. Aí vou colocar neste outro prato o mesmo peso, ou seja, 1 quilo. Olha só o que acontece. Como os pesos são iguais, a balança se equilibra. Agora veja o que acontece se eu colocar mais meio quilo deste lado aqui. A balança vai ficar desequilibrada. E se eu quiser mantê-la equilibrada, preciso colocar mais meio quilo neste outro prato. Aí está. Equilibrada novamente. O que a gente quer dizer é que para manter a igualdade, ou seja, o equilíbrio numa balança, o que a gente fizer de um lado, a gente vai ter que fazer do outro. Caso contrário, a igualdade, ou seja, o equilíbrio entre os pratos, se desfaz. Mas vamos voltar à nossa primeira questão. O que será que as transformações que a gente tem que fazer numa balança para manter o equilíbrio, ou seja, colocar o peso de um lado, colocar o peso do outro, tirar o peso de um lado, tirar o peso do outro, tem a ver com a equação do primeiro grau? Vamos ver isso melhor agora. Lembra da equação que o Zeca resolveu, aquela dos pesos dos troncos? Então, depois que ele eliminou os parênteses, ela ficou assim: 2x mais 6 é igual a 22. A gente pode dizer que uma equação é como uma balança, que cada um dos seus membros são como os pesos que vão nos pratos. É como se a gente tivesse uma balança e colocasse em um prato o 2x mais 6 e no outro o 22. Isso é uma igualdade, ou seja, o peso que tem de um lado do prato é o mesmo que tem do outro. Se eu tirar o 6, por exemplo, do primeiro prato, veja o que acontece. A balança se desequilibra e a igualdade deixa de ser verdadeira. É por isso que se a gente tirar 6 de um lado, tem também que tirar 6 do outro. Olha agora, a balança se equilibrou novamente. Ah, é por isso que quando a gente vai resolver uma equação, a gente diz subtrair 6 nos dois membros, ou então dividir por 2 nos dois membros? É isso mesmo. Entendeu agora por que eu comparei as propriedades das equações com uma balança? Tirou de um lado, tem que tirar do outro. Mas na realidade não é bem assim que as coisas aparecem. Não? Não, você se lembra quando você subtraiu o 6 do primeiro membro e do segundo membro? O que aconteceu? Você zerou o 6 no primeiro membro e a gente ficou assim, com 2x igual a 22 menos 6. Na verdade, veja o que foi feito. A gente passou o mais 6 para o segundo membro, que nessa troca mudou de sinal, passando a menos 6. Que foi a mesma coisa que a gente fez com o 2, que estava multiplicando o x no primeiro membro e passou para o segundo membro dividindo o 16. Essa história de passar para o outro lado a gente chama de operação inversa. Operação inversa. É isso aí, o nome já diz tudo. É quando você inverte uma operação. Isso sempre acontece quando você passa uma operação de um lado para o outro da igualdade. A operação inversa da adição é a subtração. Por isso, o mais 6 virou menos 6 quando mudou de lado. Se a operação inversa da adição é a subtração, qual é a operação inversa da multiplicação? É fácil, hein? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Por isso, o 2, que multiplicava o x, passou para o segundo membro, dividindo. Ah, quer dizer então que eu não precisava ter subtraído 6 nos dois membros. Bastava ter passado mais 6 para o segundo membro, só que como menos 6. Na verdade, é a mesma coisa. Subtrair o 6 dos dois membros é a mesma coisa que passar o 6 para o outro lado, invertendo a operação. Agora, para ver se você está fera mesmo nisso, vamos ver se você resolve essa equação aqui, ó. Essa é fácil. Como a operação inversa de menos 5
é mais 5, então eu fico assim. Agora, eu faço o mesmo com 3y. Como a operação inversa da multiplicação é a divisão, então eu passo o 3 dividindo o segundo membro. E chego ao resultado que y é igual a 6. E agora, você tem certeza do resultado? Ah, certeza eu não tenho, mas foi o que deu. Ah, mas em matemática é preciso ter certeza. É por isso que a gente sempre verifica a solução encontrada. E como é isso? Bem, basta você substituir o número que você encontrou para y na equação e verificar se a igualdade se mantém. Vamos ver. Segundo suas contas, y é igual a 6. E aqui está a nossa equação. Agora, vamos substituir o valor encontrado para y. Veja, a igualdade é verdadeira, o que quer dizer que o número 6 é a solução da equação 3y menos 5 igual a 13. Como 6 é a solução da equação, nós chamamos este número de raiz da equação. Que legal, hein, Joaquim? Eu gostei dessa história de verificar o resultado. Quer dizer que não tem erro? Bom, como errar sempre tem, porque ninguém é perfeito, né? Agora, o que não pode é errar achando que acertou. Por isso a gente tem sempre que estar verificando o resultado. E não tem mais uma equação aí pra gente resolver? Tem. Resolve essa aqui, ó. (4x mais 9 é igual a x menos 6. Essa parece difícil. Difícil nada. O princípio é o mesmo. Ora, Zeca, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. A primeira coisa que eu estou observando aqui nesta equação é que a incógnita x aparece nos dois membros. Portanto, meu primeiro passo é agrupar os termos semelhantes. Para isso, eu passo o mais 9 para o segundo membro, que fica menos 9, e o x para o primeiro membro, que vira menos x. Pronto, agora ficou fácil. Executando essas operações, eu chego ao resultado de que 3x é igual a menos 15. Inverto mais uma vez a operação e passo o 3, que está multiplicando o x, para o outro lado, só que dividindo o menos 15. E eu chego ao resultado de menos 5. Mas será que está certo? Deixa eu verificar a solução. Para isso, eu substituo o valor encontrado para x, que foi menos 5, na equação. Vou fazendo as contas e, olha só que interessante, a igualdade se mantém. Portanto, posso afirmar que menos 5 é raiz dessa equação. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a interpretar e resolver equações do primeiro grau. Você viu o que são operações inversas, sendo que a operação inversa da adição é a subtração, e que a operação inversa da multiplicação é a divisão. E ainda aprendeu a verificar e a analisar a solução encontrada, podendo assim conferir se a raiz é verdadeira. Equação do primeiro grau. Este foi o tema desta nossa teleaula. Agora você já sabe, é só você ler o livro e fazer os exercícios, porque os exames estão logo aí. E como você sabe, é melhor não deixar tudo para a última hora, senão é capaz de você acabar esquecendo alguma coisa. Por isso, não acumule as lições e até a próxima.